Existe um conselho que eu dou para todo gestor de telecom que tem linhas de internet espalhadas pelo Brasil. Isso é porque eu já atuei em alguns projetos que você precisa de agilidade, precisa de ações rápidas e isso é um ponto que eu acho importante. Só lembrando, eu tenho uma metodologia que se chama Reduza Custos Todo Mês. Então, com base na minha experiência com clientes, com as operadoras, com prestadores de serviço, e visto que eu estava tanto do lado da operadora quanto do lado do cliente, eu enxerguei e criei um processo de uma metodologia que eu utilizo hoje nos meus clientes e que eu ensino. Existem dois pilares nela, tá? O pilar negociação e o pilar gestão. E quando a gente fala em áreas de utilização, áreas de mobilidade, área de registro, algo do tipo, você faz a administração dos recursos que já estão utilizados. Ou seja, você já contratou e agora você vai administrar aquela linha. E pensando na parte de operação, ou seja, você tem as linhas funcionando na empresa e você tem duas alternativas, no meu ponto de vista, para fazer a operação funcionar. Ou ela é centralizada em uma equipe, tem um gestor de telecom ou alguns gestores e fazem tudo funcionar, ou você tem ela descentralizada, fazendo com que cada filial da empresa ou cada cidade ela faça a sua gestão de forma independente. Eu acho que existem essas duas maneiras. Até pode você se comunicar, mas ou é descentralizada ou é centralizada. Em ambas, você precisa ter cuidado com as linhas de dados. Só que as linhas de dados, preferencialmente, se você tiver um projeto, por exemplo, eu tenho um projeto de veículos autônomos que roda em todo o Brasil. É um projeto só. Eu tenho um projeto em que eu faço automação de escritórios que só funciona em Ribeirão Preto. Ok, esse é muito pontual, é só naquela cidade. Tem alguma outra cidade? Não, só naquela. Tudo bem, então ali você deixa descentralizado. E se for um projeto maior, com várias cidades, vários municípios, aí sim você deixa mais centralizado porque facilita. E acredito que um diretor, ele vai ter essa gestão mais pontual. Em ambos os casos, o que é que acontece? Quando você tem linhas de dados, elas não precisam se preocupar com o Código Nacional com o DDD. Então, não importa qual o DDD da linha, e ela vai utilizar dados sem nenhum problema, independente de onde ela esteja no nosso território brasileiro. Se ela tem a cobertura da prestadora, ela vai utilizar o recurso. Então, quando você tem um projeto em que ele atende várias regiões, se você fizer a contratação de apenas um DDD, vai ser muito mais fácil no momento em que você vai precisar mandar um novo chip ou até fazer a reposição. O chip queimou, o chip deu problema, você manda já outro para fazer aquela substituição. Quando você tem, por exemplo, você tem projetos em 4 cidades, uma no sul, uma no norte, uma no nordeste, uma no centro-oeste, e você tem uma operação lá no sudeste, lá em São Paulo. Para você mandar para cada uma dessas regiões, vai demandar tempo, lógico. Mas se você tiver um chip com um DDD para cada uma dessas regiões, você vai demorar muito mais. Quando você for enviar e deu problema, você não consegue até reutilizar chip de um para mandar para lá, porque o DDD é diferente. Então, o código do chip, para você fazer uma troca, você não vai conseguir. E aí você vai ter que fazer um processo em que o usuário lá é que vai ter que adquirir um chip corporativo para fazer a troca. Então, vai ser um fluxo muito mais demorado e trabalhoso no meu ponto de vista. Já se você tem tudo centralizado, todos têm o mesmo DDD, independente dessas 4 regiões onde os projetos estejam, até se você tiver chips virgens e já deixar com eles, quando acontecer qualquer problema, você faz a troca e não vai ter tanta dor de cabeça sobre isso. Entenda que isso facilita a troca de chip quando necessária e o gestor de telecom vai ter muito mais tranquilidade e facilidade sobre essas linhas de internet. Então, se você tem linhas de voz, não é esse o fluxo. Esse é o fluxo principal para linhas de dados, as linhas de internet. Você vai ter muito mais rapidez no processo operacional de troca de chip. Ou se acontecer algum problema, você precisa colocar um segundo chip lá, fazer uma redundância, ou seja, deixar o serviço funcionando, mesmo que seja com outra prestadora, você vai ter muito mais velocidade nisso se você já tiver tudo planejado, tudo projetado e pensando no projeto a longo prazo. Então, fazer com que aquele serviço não deixe de funcionar e se deixar de funcionar no menor espaço possível. O que você não vai conseguir é se
caiu uma antena da prestadora, deu algum problema grande e você não consegue, que aí está fora da sua alçada, não está no seu controle. Mas estando no seu controle, você tem que estar preparado. E o gestor de telecom tem que pensar nisso e fazer com que a operação demore o menor tempo possível inoperante, porque isso faz a empresa, do meu ponto de vista, perder dinheiro.